Amém, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje vamos estar estudando um assunto que fala, o título é Estamos em Guerra. Como guerrear? A gente sabe que a gente está em guerra, mas como guerrear? Nossas armas, as armas que nós temos que lutar não são as nossas armas. E a gente vai ver um pouquinho disso hoje, né? Convido você a abrir sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplicas no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, aqui, queridos, nós vamos falar, aqui sabemos que estamos fazendo parte, de uma batalha espiritual. Nós éramos das trevas, do reino das trevas, e quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus, ou Jesus nos aceitou, porque nós que éramos os perdidos, e assim nos convertemos e nos rendemos ao único e suficiente Salvador das nossas vidas, que é Cristo Jesus, o Senhor, nós deixamos o reino das trevas e passamos a fazer parte do reino do Filho do seu amor. Então, sabemos que estamos numa batalha. E lembrando, irmãos, que o diabo, Deus não está numa balança onde Deus está fazendo força com o diabo, não está ali medindo força com o diabo, não. Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele está acima de tudo e de todos, ele é o Criador. E o diabo, ele não é Deus, ele é um anjo caído, ele foi uma criatura caída. E nós, queridos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos estar andando num terreno minado. Nós não podemos negar essa verdade. Temos um inimigo que vive ao nosso derredor para nos destruir, procurando uma brecha para que ele possa atacar as nossas vidas. E nesta guerra em que nós estamos, precisamos ter 2 cuidados. Quais são esses 2 cuidados? Primeiro, não subestimar o inimigo. Não subestimar o inimigo. O maior perigo em uma guerra, o maior perigo numa situação onde tem alguém para te fazer mal, é você não conhecer o inimigo, não saber as estratégias, não saber como ele luta, não saber qual é o seu poder, não saber das suas armas. É subestimar o inimigo. Nós não podemos fazer isso. Muita gente fala, o diabo é um leãozinho de dente
sem dente, é um inseto, é isso, é aquilo. Mas a Bíblia diz que não devemos ignorar os seus desígnios. A Bíblia não relata dele assim. Ele é um derrotado, sim, graças ao sangue de Jesus que tem poder. Ele é um anjo caído, sim, mas a Bíblia fala que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Então, essa luta, ela se torna desigual por isso. Então, queridos, nessa luta, nessa guerra, nessa batalha espiritual, nós não podemos lutar com a força do nosso braço. Não podemos lutar. Nós precisamos ser os poderosos em Deus, porque a gente em si mesmo não temos essas armas. A gente em si mesmo não podemos lutar. E o segundo cuidado é o contrário, é você superestimar o inimigo, ou seja, ter medo dele. Tem gente que dá mais ibope para o diabo do que para Jesus. Tem gente que tem mais medo do diabo do que temer a Deus. E o que acontece? Tudo vê diabo, tudo é o diabo, tudo vê diabo e tem medo. E tem medo. Se apareceu a pessoa endemoniada, o que você faz? Eu corro. Não, não. O diabo não é um Deus caído. Ele é um anjo caído. Ele é um anjo caído. E eles, queridos, ele só pode agir no limite que Deus estabelece para ele. Se ele quiser tocar em nós, ele só vai tocar se Deus permitir. E mesmo assim, ele é limitado. Ele é limitado. No versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, quanto às hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui nos mostra, queridos, no versículo 12, quem não é o nosso inimigo. Os nossos inimigos não são as pessoas. Não são as pessoas. Tem gente que se diz crente, cristão, e acha que tem pessoas como inimiga. Não. Às vezes pode acontecer de, infelizmente, alguém não gostar da gente. Se a gente tem culpa, a gente tem que se arrepender, pedir perdão a Deus e pedir perdão a essa pessoa. Mas se a gente não tem culpa, aí é um problema da pessoa, mas ela não é nossa inimiga. A gente não tem que lutar contra ela. Não. Às vezes ela pode estar sendo um instrumento do inimigo das nossas almas. Mas a nossa luta, queridos, não é contra a carne e contra o sangue. Não mire nas pessoas. Não lute contra as pessoas. De repente, aquele seu cunhado que está jogando piada, aquela sua cunhada, ou aquela sua sogra, ou até mesmo seu marido, ou até mesmo seu filho. Alguém, às vezes, que convive ali na sua casa e, às vezes, fica te provocando, te ofendendo. Queridos, a luta não é contra ele, não é contra ela. Você tem que orar por essa pessoa, interceder, clamar o sangue de Jesus sobre ela e repreender o inimigo em nome de Jesus. E dar muito amor e orar muito por essa pessoa. Então, nossa luta, então a gente já sabe que o nosso inimigo não são as pessoas. Não são. Não são. Então, o nosso alvo não são as pessoas, tá? No versículo 11 fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo aparece aqui. Aqui no versículo 11 mostra quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo é o diabo. E ele é caído, ele é perverso, ele é maligno, ele é ladrão. E como Sandro, em algumas aulas anteriores, muito interessantes, se você não ouviu, ouça, se você não participou, participe. Alguns nomes que a Bíblia chama o diabo: dragão, Beelzebu, e assim por diante. Então, queridos, o nosso inimigo é o diabo, tá? O diabo, ele não tem os atributos de Deus. Ele não tem. Não tem nada. Como eu já falei, ele não é Deus, ele é um anjo caído. Mas ele não está sozinho, queridos.
eles têm seus agentes. Lá em Apocalipse 12, nos versículos 3 e 4, faz menção aqui, Apocalipse 3 e 4. Vou ler para vocês, que diz assim, perdão, 12, 3 e 4. Diz assim, e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui faz uma menção, uma tipologia do que aconteceu. Quando Lúcifer caiu, ele levou a terça parte. Lúcifer, assim que era o nome do diabo, antes de ser diabo. E ele arrastou com ele a terça parte dos anjos, né? E esses anjos agora são comandados por eles. E para que ele usa esses anjos? Para trazer mal aos homens, para fazer mal aos homens, para perturbar a vida da humanidade, levar o homem ao pecado. E esses inimigos, queridos, o diabo e seus demônios, eles têm algumas características. Características. E quais são elas? Primeira característica que os nossos inimigos têm. No versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, fala aqui, ó, potestade. Fala que eles são o que aqui? Que eles são poderosos. Eles são poderosos, então não subestime o inimigo. Em todo lugar, querido, em todo lugar, em todo, podemos dizer, como que eu vou usar o termo? Em todo ponto da sociedade, em alguma área, em todo lugar, tem essa mente, sabe? Essa mente maligna por trás, nos bastidores, essa mente mentirosa. É o diabo e seus demônios ali, enviando ali ensinamentos do anticristo contra a palavra de Deus, implantando o reino das trevas, e ele veio para acabar com as pessoas, com todos os meios, pois eles são malignos. Encontramos ali o diabo e seus demônios em várias vertentes, em várias coisas da sociedade, do mundo. Ele sempre tenta colocar ali algo dele para contaminar a nossa mente, para contaminar, para fazer mal à nossa vida. Então, eles são poderosos, sim. No versículo 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, os nossos inimigos, eles são o quê? Astutos. Eles têm métodos. Eles aparecem de várias máscaras, com várias estratégias para tentar as pessoas, tá? E ele conhece, ele não é onipresente, mas ele conhece. A Bíblia diz que ele está ao derredor, então ele conhece, ele ouve, vê, então ele sabe qual é a fraqueza de cada um, o ponto forte de cada um e o ponto fraco de cada um. Para cada pessoa, ele tem uma estratégia para tentar. Para cada pessoa, ele tem um método de trabalhar. Uns é através do sexo. Outros, a fraqueza, de repente, é o dinheiro. Gosta de uma corrupção, gosta de levar vantagem. Outros, pode ser a língua. Adora fazer uma fofoca. Outros, pode ser o orgulho. Aquela pessoa que acha que ela é a dona da verdade, que só ela sabe de tudo, só ela tem razão. Então, ele vai trabalhando, ele é astuto, e ele vai
minando e vai tentando cada um. Às vezes, o que é tentação para você não é para mim. Não é para mim. E esse inimigo, queridos, eles têm estratégias. E ele não usa contra quem está lá fora. As suas estratégias ele usa contra aqueles que se renderam a Jesus, contra aqueles agora que fazem parte da Igreja de Cristo, contra aqueles agora que fazem parte do reino da luz, contra aqueles que agora são discípulos de Jesus, amém? Contra nós, contra nós. Se você é um discípulo de Jesus, se você é a Igreja do Senhor, então saiba que o inimigo vai usar de estratégias contra a sua vida. Porque quem está fazendo a vontade deles, querido, já está fazendo. Ele não está aí. Às vezes, eu já conversei com muita mãe, e geralmente a mãe tem um filho cristão e um filho não cristão. Aí, às vezes, a mãe só pede oração para o filho não cristão. Mas não, queridos. Claro, nós temos que orar, sim, para Jesus salvar o perdido. Mas também nós temos que orar para o Espírito Santo fortalecer e firmar os passos daquele que é de Cristo. Porque o inimigo, ele vai investir muito mais naquele que está caminhando com Cristo do que daquele que está fazendo a vontade dele. Entenderam? Então, temos que orar por todos, sim, mas temos que pedir aos revestimento de poder, unção sobre aqueles da fé, para fortalecê-los em nome de Jesus. Então, o inimigo ele vai usar estratégias contra a igreja de Cristo. E quais estratégias ele usa? Quais são as estratégias que o diabo usa, o diabo e seus demônios? Eu vou citar aqui algumas, queridos. Algumas estratégias. Mateus 13, 19. Mateus 13, 19 diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto à beira do caminho. Queridos, essa é uma estratégia, sim, poderosa que o diabo utiliza. É roubar a palavra de Deus do coração. Você já percebeu, às vezes, como que é uma luta para você ir para o culto? Por isso que nós temos que orar, interceder uns pelos outros. Você já percebeu, às vezes, na igreja, na hora do culto, como que é uma luta? Se, de repente, você estivesse em casa vendo televisão, você não ia ter sono. Aí é só você tentar começar a pregação que vem o sono. Isso é guerra, irmãos. Isso é luta, isso é estratégia do inimigo. Quem já experimentou eu? Quantas vezes eu estou fazendo ou vendo alguma coisa, queridos? Não bocejo. É eu começar a orar. As irmãs que às vezes estão comigo aqui vê como que eu bocejo na hora da oração. Eu começo a orar, eu começo a bocejar. É o que é guerra? É guerra. É o inimigo querendo botar sono. Você já reparou, às vezes, as crianças, como que as crianças, às vezes, na hora da palavra, ficam inquietas? Às vezes a gente leva tudo para o natural, mas não. É estratégia do inimigo para roubar a palavra de nós, queridos. Para tentar roubar. Mas nós temos que orar, temos que repreender isso, temos que lutar contra isso. Nem que se na igreja, na hora da pregação, for preciso a gente ficar de pé num cantinho para ouvir a mensagem e não dormir, a gente tem que fazer isso. Em nome de Jesus, lutar contra isso. É uma estratégia dele, roubar a palavra, porque ele sabe que é através da palavra que nós somos libertos, é através da palavra de Deus que é poderosa que nós somos transformados. Então, a primeira estratégia do nosso inimigo é roubar a palavra de Deus, da nossa mente e do nosso coração. A segunda estratégia é colocar dúvida na palavra de Deus. Colocar dúvida. O que a serpente falou para Eva lá em Gênesis 3:1? Lançando dúvida. Então, toda vez que vier uma seta do inimigo, quando você estiver lendo a palavra ou ouvindo, e que vier, mas será que é assim mesmo? Repreende isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira estratégia do inimigo é colocar
insatisfação em nós. Insatisfação. É você não se satisfazer com nada. Isso é uma grande arma do diabo. A pessoa, às vezes, faz parte de uma igreja séria, de uma igreja santa. Claro, não perfeita, que ninguém é perfeito. Nós estamos num processo de santificação, de aperfeiçoamento, mas uma igreja é idônea e a pessoa está insatisfeita. Sabe aquela síndrome que a grama do vizinho sempre é mais verde? Sempre dá valor a tudo do outro, o seu não é grato por nada, é insatisfeito. E isso é uma arma do inimigo. E a gente não pode deixar isso crescer. Nós temos que clamar o sangue de Jesus e pedir a Deus que nos liberte da insatisfação e venha nos revestir com contentamento. Em nome de Jesus. Você vê o exemplo do filho pródigo. Ele era insatisfeito. O cara humanamente tinha tudo. Ele tinha a presença do pai. Ele tinha riqueza, ele tinha bens, ele tinha uma fazenda. Mas ele não estava satisfeito. Ele estava sempre olhando lá para fora, até que ele tomou coragem e se afastou do pai por causa da insatisfação. E muitas das vezes o diabo usa essa estratégia. Então, vigia, resista. A quarta estratégia é produzir raiva. É produzir raiva. Já perceberam que, às vezes, vem uma raiva do nada? Do nada. Ou contra uma pessoa. Não tem aquela coisa assim da pessoa, ai, não vou com a cara de fulano. Meu santo não bate com o dele. Isso não é coisa de cristão, não, irmão. Isso é coisa do cão, do diabo. E ele quer tentar botar na gente também. Mas a gente não pode aceitar. A gente tem que resistir. Não podemos. Lá em Efésios 4, mais um pouquinho na frente da onde a gente estava, Efésios 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, a ira, a raiva é o quê? É uma brecha. É uma brecha para o diabo, para ele ter legalidade. A mágoa é uma brecha. Então, essa é uma das estratégias também do diabo, produzir raiva em nós. A quinta estratégia, ele é mentor de heresias. Ele é mentor, ele torce a Bíblia. Sabe o que ele faz? Ele mistura verdades com mentiras para tentar enganar o povo de Deus. Entenderam? Então, nós temos que vigiar. Vigiar. Ele é herético. Ele não vai desistir, ele vai usar a própria Bíblia. O que ele fez com Jesus? Com Jesus. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus no deserto. Mas o que Jesus fez? Resistiu a ele também com a palavra de Deus. A sexta estratégia está no versículo 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possas resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais firmes. Ele vai usar o dia mau, queridos. Ele vai usar o dia mau, ele vai enviar um dia mau. E ele vai vir com tudo nesse dia. Por isso que nós precisamos de armas para guerrear. Aqui eu só dei algumas estratégias. Então, nós temos que usar as armas de Deus para guerrear. E quais são essas armas que nós devemos usar? Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A primeira arma, para mim e para você, para vencer o inimigo, para lutar nessa guerra e ficar de pé vitorioso, é estar no Senhor, é caminhar com o Senhor, estar aos pés do Senhor.
O maior problema, queridos, não é a presença do diabo. O maior problema que muitas das vezes nós temos é a ausência da presença de Jesus em nós. Esse é o maior problema. É a ausência de Jesus na nossa vida. Falamos que somos de Jesus, mas não estamos no Senhor. Não estamos revestidos no poder de Deus, com o poder de Deus. E esse poder de Deus, ele só é derramado quando nós estamos no Senhor, buscando da fonte dele, porque esse poder vem dele, esse poder é derramado do céu, esse poder vem de Deus, amém? Em nome de Jesus. Queridos, e esse poder só se recebe de joelhos dobrados, de corações rendidos, buscando na fonte, porque a fonte é o Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira arma para vencer o inimigo é estar aos pés do Senhor, é estar no Senhor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. E o ramo só vai dar fruto se o ramo estiver ligado à videira. Agora, corta um galho. Fica esse galho longe da árvore. Ele vai secar. Vai secar. O que a palavra do Senhor diz? Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Como que se resiste ao diabo? Como que a gente guerreia? Se sujeitando a Deus, se fortalecendo no Senhor. Qual é a segunda arma? Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, a segunda arma, queridos, é a armadura de Deus. É só o capacete? Não. É de toda a armadura de Deus. Diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, os calçados, os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, queridos, a segunda arma é toda a armadura de Deus. Proteção na cabeça, corpo, coração, espada, armas de defesa e de combate, queridos. Então, a primeira arma para a gente guerrear nessa guerra e ser vitorioso é estar no Senhor. A segunda arma é vestir toda a armadura de Deus. E a terceira arma está no versículo 18, que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a terceira arma, queridos, é a oração. É a oração, diz aqui, temos que orar em todo o tempo. Temos que orar, orar ao acordar, consagrar o nosso dia. Tudo que nós formos fazer, temos que botar na dependência do Senhor. Temos que orar, temos que buscar a face do Senhor. Sem oração, sem vitória. Pouco oração, pouco poder. A verdade é essa, queridos. Não é palavras, não é pastores ungidos, não são palavras de guerra, palavras-chave. Não, não é isso. Não é isso que nós vamos vencer a guerra. Não é com isso que nós vamos nos manter firmes. Não é. É com a submissão ao Senhor, se sujeitando ao Senhor, se fortalecendo no Senhor, vestindo a armadura de Deus e orando, e orando. E, queridos, e essas armas não têm a ver com o tempo de igreja. Tem pessoas que são orgulhosas, prepotentes, sabe, nariz em pé, acha que não precisa disso, acha que não precisa aprender mais. Por quê? Porque tenho tanto tempo de igreja, eu já sei tudo. Ah, isso que o pastor vai ensinar hoje, moleza, já sei. Sabe na letra.
mas está morta na vida, não pratica, não pratica. Então, isso não tem nada a ver, essas armas não tem nada a ver com tempo de igreja, não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com cargos, queridos. E também não basta ser crente. Não basta ser crente. Essas armas têm a ver que nós temos que lutar para vencer a guerra, para ficarmos firmes, perseverantes. Precisamos é do poder do Espírito Santo. Precisamos é do poder do Espírito Santo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na força do poder de quem? Da conta bancária? É na força do poder do pastor? É na força do poder do seu filho, do seu marido? Não, é na força do poder do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus manda se fortalecer no Senhor. E esse poder, querido, está liberado sobre todo aquele que se rende a Jesus Cristo e o busca de todo o coração. Está liberado. Pela graça de Jesus, nós temos acesso à promessa de Deus, e Ele é fiel para cumprir a sua promessa, a sua palavra. Mas nós temos que buscar, nós temos que nos sujeitar, nós temos que bater na porta e buscar esse poder. Estamos em guerra. E como vamos guerrear? Com as armas do Senhor. Se fortalecendo no Senhor, se vestindo da sua armadura total e orando, se submetendo e sendo revestido do poder do alto, do poder de Deus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, queremos, ó Pai, te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão porque muitas das vezes vivemos só na teoria, Senhor. Conhecemos a letra, Pai, mas ainda não experimentamos o poder da letra, Senhor. Por isso, Pai querido e Pai amado, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ter fome de Ti, Senhor. A ter fome de Ti, a ter sede de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos vitoriosos, a sermos mais que vencedores no nosso dia a dia, Senhor. Nos ajuda a estar nos Teus pés, Pai. Nos ajuda a nos revestirmos com o Teu poder, Senhor. Nos ajuda, Senhor, vestir-nos com a Tua armadura, Pai. E nos leva, Senhor Deus, a orar. Nos leva, Senhor, nos humilharmos diante de Ti, meu Pai. Não queremos, ó Deus, nadar e morrer na praia, não, Pai. Não queremos, Senhor, saber só a teoria, não, Pai. Queremos praticar, Senhor. Queremos praticar, queremos viver, Senhor. Queremos viver em novidade de vida, Senhor Deus, na Tua presença. E assim glorificar o Teu nome, Pai. E em cada dia da nossa vida, Pai. Que em cada nosso amanhecer, Senhor, nós possamos estarmos, Senhor, humilde, Senhor, diante dos Teus pés, debruçados diante de Ti, buscando a Tua face, e nos humilhando, e nos submetendo a Ti, Pai, e resistindo ao diabo, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, fortalece a Tua igreja, ensina a Tua igreja, Senhor Deus, a usar as armas que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a Tua igreja, Pai, desperta a Tua igreja, aviva a Tua igreja, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Levanta-nos como soldados, Senhor. Soldados valentes, Senhor. Soldados ungidos, soldados ousados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Para marcharmos, Senhor, sabendo que estamos em guerra, sim. Que tem uma batalha, sim. Mas que em Cristo Jesus, no Senhor, nós somos mais que vencedores, Pai. Se nós usarmos as Tuas armas, se nós obedecermos e marcharmos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento de espírito, Senhor. Dai-nos discernimento, Pai. E nos ajuda a fechar as brechas
a tasprar as brechas, Pai. Cobre-nos com o sangue de Jesus, que tem poder, Pai. E nós te agradecemos, porque tu és o nosso Senhor, o nosso general, o nosso Pai de amor. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome do Senhor Jesus.